não somos sozinhos, nós somos frutos de várias bandeiras, né? A gente poderia falar aqui que a gente quer a revolução pelo matriarcado, a gente quer a revolução pelo pacto geracional que precisa ser feito, a gente quer a revolução porque os territórios, na verdade, não deveriam ter donos, porque os territórios são nossos, eles foram ocupados, né? E aí a população indígena estava aqui antes, depois veio o período de colonização e de escravidão, e esse déficit social, esse passivo social que existe no Brasil até hoje é fruto de uma grande colonização e exploração do qual o povo brasileiro, né, sofreu desde 519 anos. Mas aí, uma grande invenção com todas as vertentes históricas de todos esses movimentos, trabalhadores, intelectuais, juventude, mulheres, se uniram em prol de criar um partido do qual fosse a referência para essa luta, que canalizasse essa luta. E aí nós temos como uma grande estrela o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que para ele sair do sertão de Pernambuco, né, com 7 anos de idade, se tornar o primeiro presidente da República, metalúrgico, com diploma do Senai na mão, é porque além da missão divina que ele herdou, porque eu acredito nessa missão que ele herdou de conduzir o povo brasileiro, é porque só poderia ser feito de um partido como o nosso, como essa mesa que está aqui, sendo recebido na casa das pessoas. E eu pude testemunhar muito isso porque na campanha da qual eu representei o partido, assim como o professor Fernando Haddad, nós não somos simplesmente tirados da cartola. A gente vem para poder falar de história de trabalhadores e trabalhadoras que são reais. Foi o que eu falei com a Dilson aqui na hora que eu cheguei. Olha, nós não inventamos a roda. Os inimigos, todos eles se juntaram. É o poder econômico, é o mercado financeiro. Aqui em Aracruz, a gente pode citar o exemplo que antes de ser Suzano, era a Aracruz Celulose, depois virou Fibra e agora é Suzano. Então, assim, vocês conheceram a Aracruz Celulose? Não? Na geração de vocês? Não. Então, assim, Aracruz Celulose, depois virou Fibra e agora Suzano. Então, a questão da industrialização como foi feita no país e nos territórios, dentro dos territórios, a maneira com que isso causava um impacto social, um impacto ambiental muito grande na vida das pessoas, sem levar em consideração quem já estava ali, sem levar em consideração as condições de trabalho, só olhando pelo lado do poder econômico. E isso fez com que, mesmo a gente chegando ao poder em 2003, fazendo uma verdadeira revolução silenciosa, que o PT tinha 4 coisas que, quando eu ia nos meus cursos de formação e de juventude, era algo que mais me fascinava. Sabe qual era uma das primeiras medidas que o PT, colocava em qualquer caderno de formação? Acabar com a fome. Fazer com que uma pessoa tivesse direito a 3 alimentações por dia, gente. 3 alimentações por dia. Então, assim, acabar com a fome. Segunda coisa, ter um salário mínimo digno, que pudesse chegar a $100. Olha a utopia do nosso partido. A revolução era essa, sabe? Então nós vamos fazer a revolução como? Vamos fazer o salário mínimo chegar a $100. Esse era o grande sonho do PT, para poder fazer com que as pessoas pudessem ter o poder de compra, a dignidade. E aí, um emprego, um trabalho decente e o desenvolvimento a partir de territórios, de pessoas que não tivesse tanto um impacto social e que pudesse colocar o pobre no orçamento. Então, o plano de governo que a gente defendeu, inclusive nas eleições de 2018, ele não foi diferente em termos da estrutura e da essência do que foi lá atrás na fundação do PT. Porque hoje, com a reforma trabalhista, nós temos um grande número de desempregados. No estado do Espírito Santo, são mais de 204 mil jovens que não trabalham, que não estudam. A Jurong aqui, que era uma grande promessa de desenvolvimento para Aracruz e tudo, acabou, ela está sucateada, é subemprego. Ali os terceirizados, eles ganham menos do que as outras pessoas que são efetivas de determinados setores. Acontece todos os tipos de problema ali dentro. Trabalhadores morreram recentemente ali pela grande carga de trabalho e por ter equipamento sucateado. Quantas mortes? Quantas mortes?
E aí a gente volta que tudo que aconteceu no golpe não está longe da gente. Isso é o impacto que a gente está vivendo aqui no dia a dia. Então, quando a gente pega que a ideia da grande elite brasileira é fazer o seguinte: pobre, a vida do pobre não tem valor. As terras não são deles, não podem ser deles, Toninho. As terras não podem ser nossas, dos quilombolas. As terras não podem ser dos ciganos, as terras não podem ser dos pomeranos. As terras têm que ser do mercado financeiro. A terra tem que ser da elite porque existe uma lógica de que nós não podemos partilhar as nossas riquezas. Olha o que a gente viu com a água, o racionamento de água que teve aqui no estado do Espírito Santo e acontece no Brasil, em Colatina. Eu sou de Colatina. Passar uma véspera do Natal, gente, pegando água, esperando uma fila quilométrica para pegar água mineral para beber, vocês não têm noção do que é isso. Idoso, crianças, pessoas de todas as idades. E lá não tinha nem classe social, todo mundo ficou sem água potável. E o impacto do Rio Doce para toda uma cadeia produtiva, os recursos minerais. Então, assim, o que a gente tem sobre essa terra? O que a gente quer do nosso território? Qual é a resposta que nós, petistas, queremos dar dentro de um programa que valorize as pessoas e que, ao mesmo tempo, traga um equilíbrio social? A gente não quer muita coisa não, gente. A gente quer que as pessoas tenham dignidade. A gente quer que todas as pessoas possam ter direito de comprar uma casa, que possam ter direito de plantar, que possam ter direito a um trabalho digno. Uma das propostas que a gente tinha, por exemplo, nesse governo com o professor Fernando Haddad, era que o nosso lema era um livro em uma mão e a carteira de trabalho numa outra. Porque nós somos 14 milhões de desempregados. Fora os desempregados e desempregadas, a gente tem os que se organizam através do Sistema S, que é o MEI. Alguns nem se organizam pelo MEI. E aí a gente tem a uberização de serviços, que é o que a gente está vivendo agora. A nossa juventude que está aqui, especialistas já falam que daqui 10 anos a gente vai se formar e a gente não vai trabalhar na profissão que a gente se formou. Quando o Júlio fala que os comerciários tiveram um baque na categoria, chega para uma balconista de loja e pergunta assim: você estuda? Qual curso você está fazendo? Muitas delas já têm 2 pós-graduação. E não tem mercado de trabalho. Agora, tudo isso é muito proposital. Porque para poder entregar as nossas riquezas, para poder ter uma população de cabeça baixa, com baixa estima, é preciso voltar à escravidão. E a elite está fazendo isso, não só no Brasil, mas no mundo. Eles querem novamente escravizar os trabalhadores. E aí, segunda-feira, na terça-feira, nós teremos a primeira marcha das mulheres indígenas. Na quarta, nós teremos a marcha das margaridas. E nós precisamos tomar para nós qual é o partido que a gente quer, qual é o nosso grande objetivo diante dos desafios que se encontram. E aí, companheiros e companheiras, tudo bem? E aí, companheiros e companheiras, eu afirmo para vocês o seguinte: que nós não somos uma parte ou uma peça individual nesse processo. Nós somos o fruto de um trabalho de consciência coletiva de cada um e de cada uma. Assim como teve o MPJ, a minha referência foi a SEB, Unidade Eclesial de Base, foi a Pastoral da Juventude, foi o EJC, foi a Pastoral da Criança, que a gente entrava dentro da casa das pessoas para poder conversar, falar que tinha que levar para pesar no último domingo do mês, para poder fazer um trabalho que a gente entrava na casa das pessoas. E quando alguém fala, o PT afastou das suas bases, eu, sinceramente, eu não acredito que o PT afastou das bases. Eu acredito no processo de desconstrução que houve com o Partido dos Trabalhadores. Porque o que está sendo descortinado, e aí o Helder está vivendo isso muito bem, viveu todo o período do impeachment, lá com a presidenta Dilma, o golpe, exatamente o golpe de 2016, assim como teve a AP 470 para condenar Zé Disseu, Genuíno e Delúbio, que foi o processo que deu origem a todo esse ovo de serpente que a gente está vivendo aqui hoje.
é a desconstrução da imagem do Partido dos Trabalhadores, para falar que nós não podemos governar um país, ou que nós não podemos dirigir, na verdade, ou priorizar as nossas ações estratégicas. Um partido que constituiu relação internacional, que fundou o BRICS, que simplesmente protegeu as suas reservas naturais, assim como a destinação do pré-sal para a educação, que foi uma luta e ao mesmo tempo uma vitória. É impossível a gente imaginar que, do ponto de vista das riquezas naturais que a gente tem, um dos polos maiores de produção de gás energético que a gente tem, como aqui no Espírito Santo, nós temos que ver, por exemplo, o gás a 90, 80 reais, até 100 reais a botija. Assim como também a gasolina, que na época do golpe da Dilma era 2,80, 2,70, que foi o valor máximo que chegou. Então, tem coisas que, quando a gente falou o seguinte, olha, nós vamos dar poderes para as pessoas consumir. Então, eu sou prounista, assim como você é do IFES, eu sou fruto disso, eu sou fruto das políticas públicas do Lula. Então, quando a gente assume uma tarefa de representar o Partido dos Trabalhadores, para representar o Partido das Trabalhadoras, a gente não inventa a roda. A gente fala da mudança que é na nossa vida. A gente está aqui em família e você pode olhar para um lado e falar, olha, eu tenho um parente que conseguiu isso, eu tenho um que conseguiu aquilo, um que financiou o seu carro, um que financiou o material de construção. Gente, a revolução que esse homem fez não foi pequena. A economia solidária. A economia solidária. Você entrar dentro da casa de uma pessoa e ouvir o depoimento dela, que o que deu dignidade dela foi ela ter um assento sanitário. É essa a responsabilidade dentro com a vida dessas pessoas. Então, quando a gente se lança num projeto que a gente quer representar, como foi as eleições de 2018, contra tudo, contra todos, e a gente fazendo a campanha do 13 de cima e embaixo, que a Célia teve um papel fundamental nesse processo de construção aqui no estado do Espírito Santo, com toda a nossa chapa, conseguimos eleger o Helder, a eleição da Irine. Cada pessoa que teve 1 voto, 2 votos, 3 votos, 300 votos, não carregava para si apenas uma bandeira de si mesmo, mas carregava a vontade dessas pessoas de levantarem a cabeça no período mais sombrio do qual nós estamos vivendo, com a prisão do maior líder de esquerda da América Latina que o país já teve, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tive a oportunidade de conviver com o presidente nas vigílias de Curitiba, passei o ano novo lá juntamente com uma galera que teve lá, e eu vou contar para vocês que eu acho que a pior experiência é você vir embora e saber que tem uma pessoa lá que ela é presa injustamente, Isso aí. por conta dos acertos que cometeu com a nossa nação, com o nosso povo trabalhador, que foi dar dignidade, que foi colocar comida na mesa, foi fazer política de transferência de renda. E aí, companheiros e pagar companheiras, a dívida externa. a dívida externa. E aí, nós temos o grande desafio de manter o Partido dos Trabalhadores fortes, unidos, coesos, dentro de um propósito que é disputar a sociedade. E a gente disputa a sociedade nos movimentos, a gente disputa a sociedade na institucionalidade, e a gente sabe que o PT na Câmara está fazendo um papel fundamental, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos está fazendo um papel fundamental, que o sindicalismo, ele continua firme, apesar de todos os ataques, apesar de todos os problemas. Ai de nós se a gente ainda não tivesse os sindicatos, com todos os problemas que a gente tem. Mas as formas de organização, nós vamos precisar buscar fortalecer, estar cada vez mais coesos, estar cada vez mais unidos nesse propósito, que é não somente resistir, porque eu acho que resistir a gente resistiu. Agora nós temos que partir para a luta. Efetivamente lutar, dar um passo adiante. O que tentaram fazer com Lula essa semana, levando o nosso ex-presidente para uma prisão em Tremembé, aonde estava lá os assassinos do casal, casal Nardoni, Susana von Richthofen, tantos outros criminosos de alta periferia.
sociedade, querer associar essa imagem ao Lula, sabendo que o que a gente já vive é uma ditadura. O que a gente já vive já é o cerceamento de direitos nossos. Olha como é que vai ser a escolha do embaixador dos Estados Unidos. Ouçam o que esse presidente eleito tem falado para a população. E um exemplo que eu dou para vocês de que essa onda ela está virando, porque no golpe da Dilma, muitas vezes nós não poderíamos aqui sair de camisa vermelha na rua, né? Eram criminalizados, pessoas sofriam violência, continuam sofrendo pelos seus posicionamentos políticos. Mas o que acontece hoje é que algumas pessoas elas já param um pouco para poder pensar no que está acontecendo no país. Vem cá, o golpe foi dado na Dilma porque ela deu pedalada. Melhorou o emprego? Criou oportunidade? A gasolina baixou. Gasolina baixou? O diesel dos caminhoneiros? As nossas estatais? Melhorou, gente? O Brasil melhorou? Terceirizado, vendeu tudo. Quem está em cima da Previdência. Reforma da Previdência. Quanto mais desempregado, melhor para quem está em cima da pirâmide. Então ele pode escravizar onde trabalhar, ele pode colocar 5, 6, ó, se ele quiser bem, se ele quiser amém, outro chega no seu lugar. Para quem está em cima. Isso daí, e aí para agravar... Para escravizar o povo melhorou. E aí para agravar, depois de até falar um pouquinho disso, está vindo aí uma medida provisória que vai aprofundar ainda mais a reforma trabalhista. Você vai trabalhar 14 horas recebendo no máximo a mesma coisa, vai ter uma folga no domingo por mês. É isso que eles falam de livre comércio. Bom, você pode vender o que você quiser, você pode comprar o que você quiser. Mas e os preços? Quem tem poder de compra? O trabalhador não tem poder de compra. Quando você coloca uma medida provisória que não precisa de férias, que você não precisa... É o regime de escravidão legalizado. O cara que fala que não tem problema nenhum, criança com 10 anos de idade, trabalhar. Gente, nós estamos comendo veneno. Muito, muito. A nossa alimentação, o tanto de agrotóxico liberado, o tanto de veneno que vem para a nossa mesa, e a saúde pública? E os índices das doenças que a gente tem à volta do sarampo? Acabou com mais médicos? E tudo assim, ó. E tudo assim. Em menos de 3 anos, e agora em 6 meses, vem aí uma reforma tributária que não vai beneficiar aquele microempreendedor, microempresário, aquele que gera emprego e renda, não vai. É para poder taxar impostos, principalmente da classe trabalhadora. Essa história, gente, do FGTS, de tirar R$500 e que você vai ter um abono no dia do seu aniversário, aposentadoria, 70 anos, juventude. O que vocês pensam daqui 10 anos, como é que vocês vão estar? O que vai ter de emprego? Então, gente, eu acho que... O que você está fazendo, você está afetando os pequenos, por exemplo, essa pessoa que está aposentadoria. Não vai afetar juiz, não vai afetar promotor, vai afetar o pessoal do exército. Já o pequeno vai afetar. E o pequeno não tem como não está se unindo para lutar. Porque eles já estão sufocando o pequeno. E é por isso que você está fazendo aqui, Não é pouco não, é R$4.000. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque os pequenos precisam do Partido dos Trabalhadores. Os pequenos precisam do Partido dos Trabalhadores. Os pequenos precisam dessa força, dessa construção. Eles precisam do que foi essa construção coletiva ao longo de todos esses anos, que elegeu o primeiro metalúrgico presidente da República. E aí tem uma passagenzinha, só para vocês terem a noção do que foi o presidente Lula. Que no primeiro mandato dele, quando ele nomeou a equipe dele de governo, ele levou a equipe inteira de ministros para o sertão, no Nordeste. E disse o seguinte, foram fazer a visita. E chegando na comunidade, ele disse o seguinte: vocês aqui que estão nomeados, é para essas pessoas aqui que vocês têm que fazer a diferença nos lugares que vocês ocupam. Se não for para vocês fazerem isso, vocês podem sair a partir do momento que vocês chegarem lá em Brasília.
Mas se não for para mudar a vida do povo brasileiro, não precisa ficar aqui do lado. Mas se for, formem um time comigo. E é por isso que a gente conseguiu fazer um degrau nessa escada contra a desigualdade que sempre teve, né, no Brasil, e que a gente conseguiu alguns direitos e algumas transformações ao longo dos anos. Então, companheiros e companheiras, eu quero dizer aqui para vocês que todos nós aqui temos condições de representar o projeto do PT. Porque o PT, ele não é algo que simplesmente ele só existe na via estrutural, institucional. O PT é a história de cada um e cada uma que está aqui. Que mesmo às vezes sem ser filiados, é fruto da classe trabalhadora, porque eu tenho certeza que ninguém aqui é dono do meio de produção. Então nós temos uma tarefa muito grande, que é ganhar a narrativa do golpe. Nós temos um desafio muito grande, que é enfrentar essa direita neofascista, que simplesmente quer colocar em nós uma conta que nós já pagamos, inclusive, com muito suor e lágrima e tombamento de muitos companheiros e companheiras. E que agora está na hora, sim, de fazer uma revolução antirracista, uma revolução que seja não machista, não homofóbica, uma revolução que seja inclusiva, uma revolução que esteja na sua estrutura matriarcado, a valorização das mulheres, a valorização do povo pobre, a valorização das comunidades tradicionais. E isso ele precisa ser construído não apenas para o futuro. Nós estamos aqui para que as nossas gerações elas possam ter um futuro melhor do que o nosso. Então, agradeço.